Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro, e gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e sabedoria. Dr. Paulo, eu gostaria de confidenciar. Eu tenho vários problemas na minha vida. Vamos parar um minuto por aqui. Será que são problemas mesmo? Será que esses tais problemas não causam um travamento, um bloqueio dentro da nossa cabeça? Você já não parou para perceber sobre isso? Então hoje, vamos lá. Bloqueios, traumas, problemas, difícil. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem, então falar sobre tudo isso exige que a gente entenda que o nosso cérebro reage a determinadas linguagens. Quando você fala assim, eu estou com um problema, a dimensão que o cérebro registra em relação a isso pode ser variado. Para algumas pessoas você fala que está com problema, elas encaram de uma maneira. Se você fala isso para outras pessoas, elas encaram de outra maneira. Cada um tem um processo diferente de decifrar, de decodificar aqui dentro o problema. Em geral, pessoas decifram o problema de uma forma tempestuosa. E isso bloqueia os potenciais dela para resolver, para solucionar aquela questão. Outros olham o problema, sentem medo. Depende do comportamento de cada um, depende da arquitetura mental. Sentindo medo, ela paralisa ou foge do problema. Se ela paralisa, ela não consegue ação, não consegue resolver. Se ela foge do problema, ela vai jogando tudo debaixo do tapete e não quer nem saber. E às vezes foge literalmente. Faz uma viagem bem longa para não saber do problema, ou senão ela pega e dorme horas e horas e horas no quarto dela, que a fuga dela é aquela. Às vezes isso tudo também pode causar doenças. Tem pessoas que encaram o problema de maneiras diferentes. Essa é a grande verdade. Só que, querendo ou não, a palavra problema nos traz realmente uma arquitetura muito sombria sobre as coisas. Então eu utilizo uma outra palavra ao invés do problema. Eu digo que ao invés de problema, nós temos um desafio. E eu explico isso para você fazendo uma figura de linguagem. Eu lembro quando era criança, talvez você tenha brincado com isso também. Nós pegávamos um cabo de vassoura, uma madeira, colocava no chão, contava alguns passos e colocava outro. Então entre um e outro ficava um espaço. E no início da brincadeira a gente fazia poucos passos, começava a correr e pulava. Muito bem. A brincadeira era pular a maior distância possível. Esse era o nosso problema? Não, o nosso desafio. O desafio era pular o obstáculo. No início, o obstáculo é pequeno e você pula tranquilamente. Porém, de repente, uma carga de dificuldades é acrescentada a partir do momento que você se distancia e aumenta aquele espaço. Então você tem que se impulsionar mais, ganhar mais velocidade, mais força, mais motivação e pular. Nem sempre nós ganhávamos essa brincadeira, porque em geral pulava aquele nosso limite e não era o suficiente para ultrapassar todo o espaço. Bom, o que nós fazíamos? A gente parava, se concentrava, impulsionava mais ainda e tentava uma vez, duas, três vezes. Às vezes acertava, às vezes não acertava e a dificuldade ia aumentando cada vez mais. Bom, às vezes tínhamos também só 3 chances para tentativa. 1, 2, 3. Conseguiu? Passou. Não conseguiu? Está fora do jogo. E isso tudo se assemelha à nossa vida. Os problemas não são problemas, são desafios que nós temos. E claro, são desafios à nossa frente que nós temos que saltar. Nós temos que olhar para eles e não ter conflitos, mas sim utilizar todas as nossas ferramentas para conseguir ultrapassá-los. Tudo que você tem na sua vida que você acha que é difícil, para você é um problema, mas não é, é um desafio.
Então, o que nós precisamos? Reunir ferramentas dentro de nós, despertar os nossos potenciais para superar isso. E eu sempre falo algo muito interessante. Um locutor, por exemplo, num jogo de basquete, ele fala, olha, o cestinha do time, ele fez 35 cestas, ele fez 82 passes, e ele vai falando as coisas maravilhosas que aconteceu. Mas ele se esquece de falar quantas tentativas ele não fez para tudo isso acontecer. Então, em geral, nós tentamos. E o sucesso não é você pular todo aquele obstáculo. O sucesso é você angariar toda aquela carga de energia, de força, de habilidade, de treinamento, de ânimo, para você alcançar a tentativa diária. Você vai lá e tenta. A vida, muitas vezes, é que nem o nosso jogo, que ela dá algumas tentativas para você. Você tem uma oportunidade. Se você deixar escapar aquela oportunidade da primeira vez, ou da segunda, ou da terceira no máximo, você perde essa oportunidade. Tem oportunidades que chegam na sua frente que, se você perdeu, ela não vai voltar novamente na sua vida. Então você tem que estar preparado para aquilo. Você tem que respirar profundamente e, claro, reservar todas as suas condições para ultrapassar os seus limites. Isso precisa de treinamento, isso precisa de motivação, de garra, de estratégia. Hoje nós falamos sobre a brincadeira, que aqui exige um conceito mais físico. Mas tem coisas na vida que exigem clareza, atenção, foco, força, tentativas. Então, olhando para um problema, cada vez que você diz um problema, seu cérebro trava. Cada vez que você diz que é um desafio, você abre-se para infinitas possibilidades de melhoria. Então hoje pense nisso. E vamos um pouquinho mais, vamos além disso. Bem, mas você já parou para perceber se é somente a palavra problema que vai travar a sua mente? Não. Nós temos um conceito muito comum em diante de situações de um grau de dificuldade maior, nós falamos assim, puxa vida, eu não vou conseguir. Ah, não vai dar certo comigo. Por quê? Porque é muito difícil. E nós usamos isso costumeiramente. Quando você tem um processo na frente, você fala, é difícil. E por ser difícil, o cérebro trava novamente, bloqueia. Parece que nós queremos sempre as coisas sem problema, ou seja, sem desafios, e queremos também as coisas fáceis. Mas não funciona assim. Tanto é que não funciona, que nós temos uma característica comum. Quando nós estudávamos, e eu vou dar um exemplo, matemática. Você vai lá, começa a estudar matemática. Aí você percebe que tem alguns problemas para resolver em matemática. Você resolve o problema, resolve o problema, resolve o problema. E a prova é amanhã. Vamos estudar os problemas. Então você começa a estudar pelos mais fáceis. Parece que isso é uma característica comum da maioria das pessoas. Vamos estudar aquilo que eu já sei. Você estuda o problema, facinho. Aí chega no difícil, você fala assim, para que eu vou estudar isso? Eu acho que eu vou deixar esse problema aqui, estudar outra hora. Está muito difícil. E você não estuda. Não vai cair na prova. Você já percebeu que nós temos um sistema de ilusão tremendo dentro de nós? Que a gente fala assim, não, isso aqui não vai cair na prova. E a gente faz isso com a nossa vida inteira. Não, isso daqui não vai acontecer. A gente vai descartando possibilidades. Sendo que o ideal era nós estarmos preparados para resolver aquele problema. Chega no dia da prova, você abre a prova. O que acontece quando você abre a prova? O primeiro problema é justo aquele que você não estudou. E aí fica difícil. Por quê? Não estudei esse, não estudei aquele. Os mais difíceis estão aqui. A gente precisa entender que a solução para isso é você se preparar para as coisas difíceis. Estudar as coisas difíceis. As fáceis, nós já sabemos. Então, quando você entra com a palavra difícil, tem uma tonalidade de travar a tua mente. Fala assim, ah não, esse daqui deixa para depois. Então na vida não tem esse negócio de fácil e difícil.
Na vida tem coisa que exige menos de você e tem situações que exigem um pouco mais. Às vezes, muito mais. Mas nós temos que nos preparar. Cada vez que você prepara, você entra de um jeito, mas sai do outro. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele foi fazer entrevista e ele simplesmente perdeu o emprego no começo do ano, por um remanejo lá da situação econômica da empresa e de funcionários, e passaram-se 4, 5 meses, não conseguia fazer entrevista, não conseguia passar entrevista nenhuma. Esse amigo meu, ele é doutorado em farmácia, é PhD no assunto, ele sabe tudo sobre farmácia. E ele chegou para mim e falou assim: eu estou com dificuldade. Estamos em junho agora, na época que ele me falou, e eu já fiz 5 entrevistas, não consegui passar nenhuma. Eu não sei o que está acontecendo. Está tudo muito difícil para mim. Mas espera aí. A pessoa fala a palavra difícil, já imagina que ela está estudando o mais fácil. Então eu falei assim para ele: você vai lá e como você faz entrevista? Vamos fazer uma aqui. E ele fez a entrevista comigo. Eu conversei como se fosse um entrevistador com ele. Eu fiquei assim abismado, porque ele pode entender muito de farmácia, mas muito, mas de entrevista ele não sabe absolutamente nada. Então eu falei assim para ele: o problema não é o seu currículo da farmácia, o problema é o seu currículo de entrevista. Faz o seguinte, vou te dar algumas dicas especiais aqui para você entender um pouco mais sobre a entrevista. O jeito de você falar, o jeito de você se vestir. Para mulheres, o jeito de se maquiar, o jeito do perfume. Então, o jeito do batom. Então, tudo isso tem pontos numa entrevista. Falar claramente, honestamente, ter um bom diálogo, comunicação, saber as perguntas, saber responder na medida certa. Então isso é fundamental. Conversei com ele, dei algumas dicas. E eu falei assim: faz uma imersão. Fica 10 dias no YouTube e vai estudar sobre como fazer uma tremenda entrevista. Eu não vou falar de uma boa entrevista, estou falando uma tremenda. Ele falou: mas por que uma tremenda, Dr. Paulo? Porque é mais ou menos assim. Nós temos não sei quantos milhões de pessoas desempregadas. Você vai com uma boa entrevista, você não vai passar. Você tem que ter uma tremenda de uma entrevista. Ou seja, vai lá, fica 10 dias imerso no YouTube, assiste todos os vídeos, se prepara, prepara e prepara. Esse é o seu desafio, não é problema. Isso é para solução. Isso é para você olhar o seu problema de matemática e começar pelo mais difícil, que não é difícil, é que exige um pouco mais de você. E ele fez isso. Chegamos em agosto, ele falou assim: eu fiz 5 entrevistas. Entrei em 3 empregos. Eu pude escolher. Eu falei assim: tá aí, pronto, resolvido. O seu desafio. O que era, o que faltava? Uma direção. Uma direção para eliminar o conceito de dificuldade e perceber que exige alguma coisa dele diferente do que ele está acostumado. É isso que vai melhorar. Problema de matemática, o fácil você já sabe. Mas o que eu não sei? O que eu não sei é aquilo que vai fazer toda a diferença. Então hoje, segue a dica para você. Hoje, você precisa retirar da sua existência, da sua vida, a palavra problema. Coloque desafios. Isso é importante. Segundo, banir da sua vida a palavra difícil. Exige um pouco mais. Se você quer, você consegue. Então, 2 palavras. Problema, agora é desafio. Eu não vou conseguir, eu não posso, não vai dar certo, não funciona para mim. Esquece isso. Por quê? Não tem difícil. Vai exigir um pouco mais de mim. E quando eu englobo essas 2 experiências na minha vida, as coisas começam a funcionar. Pode ter certeza. Seja em qualquer área da sua jornada. Então, minha dica para vocês. E claro,
Estou aqui à sua disposição e encontro vocês no próximo vídeo. Se você gostou, entre no nosso WhatsApp, receba nossas mensagens de sabedoria, que sempre estamos enviando áudios especiais com esses conteúdos para levar você na prática, sem ilusão nenhuma, mas com toda a sua força, com toda a tua garra, energia, ânimo, motivação, para uma vida melhor. Forte abraço, encontro você em breve. Até lá!